Olá, meus amigos e amigas. Nós estamos iniciando agora um novo projeto. É o podcast É com Nós. Nós vamos conversar durante o ano de 22, 23, 24. Vamos conversar muito sobre os direitos humanos de crianças e adolescentes, sobre o que acontece de verdade, né? O que acontece no dia a dia com nossas crianças e os nossos adolescentes? Então aqui nós vamos falar sobre trabalho infantil, nós vamos falar, falar sobre trabalho infantil não, nós vamos falar contra o trabalho infantil, contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, contra os maus tratos, contra todas as formas de violências. E é significativo começar o primeiro episódio às vésperas, né, do Natal, claro, com uma grande liderança, um símbolo das mães brasileiras, com a querida Ivanise Esperidião, que é presidente das Mães da Sé. Isso mesmo, Mães da Sé. Mães que procuram seus filhos há anos. Eu venho falando há muitos anos nas minhas redes sociais, eu venho falando nas minhas palestras pelo Brasil inteiro que nós precisamos olhar para o desaparecimento de crianças e adolescentes no Brasil. Nós precisamos apoiar essas mães, nós precisamos estar ao lado dessas mães, porque políticas públicas não tem. Busca imediata, está longe disso acontecer. E crianças continuam desaparecendo nesse país e não dá para colocar a cabeça tranquila no travesseiro e dormir. Nós precisamos nos sentir incomodar para mudar essa realidade. E nós vamos falar nesse primeiro episódio do podcast É com Nós, que nós vamos ter entrevistados, nós vamos ter também dentro do podcast, eu tenho uma novidade para vocês. Nós vamos ter para o ano de 2022 o ECA comentado. Então eu vou comentar todos os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente para que os conselheiros dos direitos, os conselheiros tutelares, para que eles possam, né, ouvir ali no Spotify, no YouTube. Estou com uma dúvida de um artigo. Pega o celular, procura lá o É com Nós do professor Marcelo Nascimento e vai estar lá para você usar. Por quê? Porque a minha preocupação é passar, transmitir, produzir conteúdo de qualidade para o sistema de garantias de direitos. E é necessário que nós continuemos todos juntos estudando o tempo inteiro. Por quê? Porque sofrem demais nossas crianças e adolescentes. Tá difícil ser criança e adolescente nesse país. E nós precisamos mudar esta realidade. Então, por isso que eu quero começar o primeiro episódio, que eu sei que vai ser muito especial, né? Com a Ivanise Esperidião, que é um ícone brasileiro na luta com várias mães que buscam seus filhos. Olha, eu até estou segurando aqui, viu, Ivanise, para começar a lágrima correr, porque todas as vezes que eu falo com você, mexe muito com o nosso coração, mexe muito mexe com tudo, né? E eu fico imaginando, e eu sei que para você essa é uma data, é uma semana, como todos os 26 anos, dia a dia, que você vem procurando a sua filha. Todos os dias. E eu sei que você não deixou sequer um dia de procurar a sua filha nesses últimos 26 anos. Né? Porque eu acompanho há quase 15 e sei da luta que você trava, não só procurando a sua filha, mas procurando milhares de crianças desaparecidas, milhares de adolescentes desaparecidas neste país. E eu, quando pensava nesse primeiro episódio do nosso podcast, eu falava para minha esposa, e ela também para mim dizia assim, eu não sei se nós teríamos a capacidade, a força de estar 26 anos procurando a filha desaparecida. E eu não tenho capacidade de imaginar isso, né? Eu confesso para você, Ivanise, a minha fraqueza, que quando eu vejo essa luta, eu faço tão pouco por essa luta, e quero aqui, nesse primeiro podcast, É com Nós, que as pessoas também possam colocar essa luta na sua agenda diária, o desaparecimento de crianças e adolescentes. Essa noite, eu passei a noite
do lado da cama da minha filha, né? E aí a gente está gravando podcast, né? A noite anterior, enfim, quem for assistir depois. E eu fico ali porque ela pegou essa gripe muito forte, ela estava com febre, eu já não conseguia dormir. Toda hora eu queria ficar medindo a febre, toda hora eu quero colocar a mão. E eu fico imaginando, né? E na verdade não tem como imaginar, Ivanise, uma mãe procurar a sua filha com tanta garra, sem sequer um dia desistir de encontrar esperança. Eu só tenho uma palavra para isso, é amor. E eu confesso, iniciando o nosso podcast, que talvez eu já teria morrido de tristeza, porque talvez eu não seria tão forte como você, minha amiga, que há 26 anos procura a sua filha. E não é só isso, porque você é tão forte e é tão lindo esse trabalho que você faz, é de uma grandeza que com a sua dor você transforma isso em luta, apoiando centenas de mães, pais, avós, tios desse país. E não é só do estado de São Paulo, é do Brasil. É do Brasil, né? É esperança, é amor. E eu confesso, começando o nosso podcast, que eu não consigo imaginar se a minha Ruth desaparecesse, e que isso nunca aconteça, e que a gente tem que lutar por políticas públicas, tem que lutar por prevenção, se eu teria essa força que você tem, de 26 anos. Então, eu de imaginar, eu não aguento, porque assim, é uma dor muito grande. E eu conversava com a minha esposa, professora Catiele Felipe, sim, que luta é essa, né? E a gente conversava olhando para nossa filha e assim, nós se abraçamos e choramos, porque é muita dor. E um dia você me falou, na sede da Mães da Sé, uma coisa, né? Sobre um luto permanente, né? Que não passa, uma dor que não passa no coração. Então, eu quero iniciar primeiro te agradecendo por estar aqui conosco, compartilhar essas experiências de vida que você tem na busca pela sua filha. E mais do que isso, quantas milhares de mães se espelham em você para continuar buscando os filhos desaparecidos. E eu quero iniciar dizendo, não podemos mais deixar que isso aconteça. Nós precisamos unir setor empresarial, terceiro setor, o setor governamental. Um país como o nosso, grande, cheio de riqueza, não pode permitir que as nossas crianças desapareçam. Não tem mais justificativa para isso acontecer. Então, eu quero saudar essa guerreira e começar, né? A Ivanisa começar a contar para nós um pouquinho, né, do começo da Mães da Sé, dessa luta que já dura 26 anos. É com você, Ivanise. Bom, meu querido, olha, o prazer é todo meu. Eu fiquei muito feliz com o seu convite, né? Ainda mais feliz por saber que eu sou a primeira pessoa a participar do seu podcast. Quero te parabenizar por essa iniciativa, dizer que tudo já deu certo, porque quando a gente faz as coisas em prol do próximo, Deus, ele toma a frente e toma o controle, e ele que tem tomado o controle das nossas vidas. Mas a minha luta, ela começou no dia 23 de dezembro de 95, quando a minha filha tinha 13 anos na época, que chama Fabiana Esperidião da Silva, saiu de casa por volta das 20 horas, acompanhada de uma colega que morava a 300 metros de distância da nossa casa, e foram na casa de uma outra colega, que elas estudavam na mesma classe, dar um abraço de feliz aniversário, e não tinha festa. Tanto que elas nem entraram na casa da colega, elas deram um abraço na colega do portão de casa e logo voltaram, porque estava se formando um temporal, né? Caiu uma chuva muito forte. Eu não estava em casa no momento que ela saiu, e logo que eu cheguei, eu perguntei para minha outra filha,
Falei, cadê a Fabiana? Ela disse, mãe, ela foi ali na casa da Damares com a Luciana, mas ela já volta. Logo começou a chover, aqueles temporais de verão, e eu deduzi que ela estaria esperando a chuva passar para voltar para casa. Quando a chuva passou um pouco, eu fui até a casa da colega que saiu com ela. Quando eu cheguei lá, eu bati palma e falei para a menina, eu vim buscar a Fabiana. Ela disse, tia, a Fabiana já foi embora faz tempo. Eu falei, como se ela não chegou em casa até agora? Ela disse, nós nos separamos em frente ao supermercado. Eu morava aqui na região de Pirituba, paralelo à Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na altura do número 8016. E ela desapareceu daquela avenida, da Raimundo Pereira de Magalhães. De onde a menina disse que elas se separaram até a entrada da minha rua, não dá mais do que 120 metros de distância. Eu morava na quinta casa daquela rua. Então, é uma distância muito pequena. E é um caminho reto que não tinha outra alternativa para que ela mudasse o seu trajeto para chegar em casa. No começo, Marcelo, a gente não pensa no pior. Eu lembro que eu disse para minha filha caçula, se você estiver escondendo alguma coisa de mim, você vai apanhar também. Porque minha filha tinha 13 anos. Eu trabalhava e fazia faculdade, tinha acabado de entrar na faculdade. Eu saía de manhã, só chegava em casa 1h da manhã, 1h15 da manhã. Então, elas ficavam sozinhas. Então, ela estava na fase da adolescência e a primeira coisa que veio na minha cabeça, que ela podia ter um namoradinho e eu não saber. E foi por isso que eu falei para minha filha, se você estiver escondendo alguma coisa de mim, você vai apoiar também. Ela disse, mãe, eu não estou escondendo nada de você. E aí, logo em seguida, a mãe e a garota que saiu com ela vieram até a minha casa e nós fizemos um pequeno mutirão. E saímos nas imediações das ruas próximas da nossa casa. O primeiro lugar que eu fui me certificar foi na casa da aniversariante, para saber se realmente elas tinham ido lá. A mãe da menina falou que sim. E aí ela confirmou que elas não viram sequer entrado por conta da chuva. E eu comecei a procurar minha filha em todas as ruas próximas, perguntando para as pessoas se alguém tinha visto minha filha conversando com alguém, né? Dando as características dela, e as pessoas falavam que não. Se alguém tinha visto minha filha sendo abordada, de repente, como era uma avenida movimentada, sendo abordada por algum carro, e as pessoas falavam que não. E naquela época nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje, né? As avenidas não tinham câmeras para fotografar os carros, né? A maioria das casas não tinha circuito de câmeras, até para ter uma forma de proteger a residência. Então, tudo isso dificultou a busca pela minha filha. E eu lembro que eu procurei minha filha até umas 3 horas da manhã. Quando as minhas buscas já tinham esgotado, eu fui na delegacia. E quando eu cheguei na delegacia, que era mais próxima da minha casa, que é o 87 DP, o delegado olhou para mim numa calmaria muito grande. Ele disse assim, e ele falou para mim, volta para casa, mãe. Isso são coisas de adolescente. Até o dia amanhecer, a sua filha já voltou. Ela deve estar com algum namoradinho por aí. Eu disse para ele, doutor, a minha filha não tem hábito de ficar na rua até tarde. E uma mãe que dá liberdade para um adolescente de 13 anos ficar na rua até essa hora não vem na sua delegacia, ele pediu ajuda. Ele disse para mim, olha, a senhora volta para casa, a senhora se acalme. Se até amanhã ela não for encontrada, a senhora volta aqui. Eu disse, por que eu tenho que esperar até amanhã?
Aí ele disse que eu tinha que esperar até o dia seguinte, porque tinha que esperar 24 horas. Aí eu disse para ele, doutor, se fosse assim, filho, o senhor esperaria 24 horas, doutor? E aí ele disse para mim que eu estava ficando muito abusada. Eu disse para ele, eu era estudante de direito, né? Eu disse para ele, se o senhor me provar, me mostrar, está especificando na Constituição, no Código Civil, no Código Penal, que eu tenho que esperar 24 horas para registrar a ocorrência de um desaparecimento, eu vou acatar o que o senhor está me falando. Aí ele disse para mim que se eu continuasse com aquela conversa, se eu continuasse importunando ele, ele podia me prender por desacato à autoridade. Eu disse para ele, o senhor pode me prender, mas eu vou alegar que o senhor está se negando a cumprir com a sua obrigação. E assim, eu tentei argumentar com aquele delegado por diversas formas. Tentei sensibilizar aquele homem de que antes dele ser um delegado, ele era pai. Né? E que eu não ia na delegacia 3 horas da manhã importuná-lo se não tivesse um motivo. Que a minha filha não tinha hábito de ficar na rua até 3 horas da manhã, porque eu não permitia. E ele disse para mim, mãe não conhece filhos. Os filhos na frente dos pais têm um comportamento. Os pais viram as costas, o comportamento deles é totalmente diferente, mãe. E ainda falou assim, até de uma forma pejorativa, ainda mais as menininhas de hoje. Você há de convir comigo que um adolescente de 13 anos a 26 anos atrás, ele não tinha a mesma expertise que um adolescente de 13 anos tem hoje. De jeito nenhum. Nós não tínhamos rede social, eles não tinham acesso a celular, a rede social, que é uma ferramenta que é muito perigosa para os adolescentes, né? E assim, Marcelo, eu comecei uma saga. Uma saga? Comecei uma saga, eu amanheci o dia nos hospitais, nas delegacias, para saber se não tinha dado entrada alguma ocorrência de atropelamento, de agressão, entendeu? De violência sexual. Aí já amanheceu o dia 24 de dezembro e eu fui perguntando para outras pessoas se alguém tinha visto minha filha e as pessoas falaram que não. E aí já era dia 24, eu voltei novamente na delegacia. E aí quem estava de plantão era uma delegada. E ela foi mais arrogante ainda, foi mais cruel ainda. Ela disse para mim, com aquele olhar de descaso, com aquele olhar de desprezo, você não sabe que tem que esperar 24 horas? Eu respondi para ela, doutora, eu já ouvi esse argumento essa madrugada. E eu só saio daqui quando a senhora me atender. O porquê da minha insistência? Porque na minha inocência eu achava que a partir do momento em que fosse elaborado o boletim de ocorrência, a polícia começaria a procurar pela minha filha. E não é isso que acontece. Eu fiquei ali por mais de 3 horas esperando para ser atendida. E aí depois ela viu que eu ia vencer ela pelo cansaço. Ela me chamou e falou para o escrivão, faz a ocorrência dela. O escrivão fez o boletim de ocorrência, ela assinou e disse para mim, agora a senhora procure o DHPP. Eu disse para ela, o que é DHPP? Aí ela falou, olhe no seu boletim de ocorrência que a senhora vai saber. Aí tinha um círculo onde falava que era delegacia de desaparecidos, né? Delegacia de proteção a pessoas desaparecidas, departamento de homicídio e de proteção à pessoa. Aí ela falou, olha no seu boletim de ocorrência que a senhora vai ter. Aí, era dia 24, a delegacia não estava funcionando, dia 25 também não.
e eu não vi passar Natal, porque eu fiquei dia e noite procurando a minha filha. E assim, eu fiquei por 3 meses procurando pela minha filha, sozinha, nessa cidade. Tão De grande dia, como São Paulo. eu ia para os hospitais, à noite eu ia para as ruas, entendeu? Não tem um hospital aqui na capital, não tem um IML que eu não procurei a minha filha. E naquela época, você chegava no IML, os IMLs não eram informatizados, eles estavam um álbum de fotografias de pessoas que deram entrada sem identificação. E você olhava aquelas fotos, se você não reconhecia nenhuma daquelas fotos como sendo do seu filho, eles falavam, você volta daqui a 2 dias, porque ficamos só 72 horas com o corpo, depois ele é enterrado como indigente. E o medo que eu tinha da minha filha ser enterrada como indigente. E aí um dia eu estava cansada, assim, essa minha busca solitária, eu fui me desgastando fisicamente e psicologicamente. Eu cheguei à beira da loucura, a ponto das pessoas falarem que eu estava louca. Sim. Talvez realmente eu estivesse, porque nenhuma mãe, nenhum pai está preparado para perder um filho dessa forma. Quando nós perdemos um ente querido, que nós enterramos, existe todo um ritual. Nós fazemos um velório, nós nos despedimos daquele corpo, nós o enterramos e sabemos que ele está ali, naquele local, e que ele não vai mais voltar. Sim. A dor da morte é uma dor que ela, por um período, ela dói muito. Depois o que resta é uma saudade sadia. É a lembrança dos bons momentos, né? Dos bons momentos. Eu não tenho mais pai nem mãe. Minha mãe faleceu em 2014. A minha mãe era a minha referência de fé, de amor, de amparo. Minha mãe sempre tinha uma palavra de conforto para me dar. Quando eu perdi a minha mãe, eu achei que eu não ia conseguir sobreviver sem a minha referência. Sim. Mas depois, hoje, a saudade que eu sinto da minha mãe é uma saudade sadia. Agora, um filho que desaparece é um luto inacabado. É uma ferida que não cicatriza. É uma dor que não tem remédio. É uma dor que não tem remédio. Entendeu? Quando você, é uma dor que dói a alma e tem dias que ela dói mais. Parece que, assim, às vezes eu já estou acostumada a responder essa pergunta, principalmente para jornalistas. Mas já se passaram tantos anos e a senhora ainda fala com tanta emoção, a senhora ainda tem esperança de encontrar sua filha? A senhora não acostumou ainda com o desaparecimento da sua filha? Como se isso fosse uma coisa que como se você tivesse perdido até mesmo quando você cria um cachorro, um gato, e ele morre, você sofre. Então, um filho é um filho. É um pedaço de você. Você nunca vai acostumar a viver com a dor da incerteza. É isso que nos mata aos pouquinhos. É não saber o que aconteceu. Então, eu não desejo isso para ninguém. E essa época do Natal é a pior data. Assim, dezembro é o pior mês para as nossas vidas. No domingo, eu fiz uma confraternização aqui com as nossas mães. Eu disse que tinha 28 mães e 3 pais. E eu disse para eles, nós não vamos chorar hoje. Nós vamos agradecer ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Né? E se nós estamos aqui, é porque nós temos um Deus que tem cuidado de nós. E só Ele pode nos dar essa resposta. Seja ela qual for, é o que
afetados da USP. E se for constatado que aquela ossada é da minha filha, a minha busca chegou ao fim. Então, é isso que eu quero, é isso que todas as mães que vivem essa angústia queremos, porque o sofrimento também mata. Em 25 anos de trabalho, eu já perdi 19 mães. Esse ano eu perdi 2 mães e um pai para Covid. Mas as outras 16 mães, 2 morreram de câncer, 3 morreram de câncer. E as outras 13 morreram com o mesmo problema, ou parada cardíaca ou infarto fulminante. Ou seja, o coração não aguentou. É o primeiro órgão que é afetado. Com a tristeza permanente. Sim, com a tristeza permanente. E a nossa dor, Marcelo, ela é uma dor solitária. Sua mãe, você já foi na Praça da Sé algumas vezes? Você viu algum pai ali? Não. Só as mães. Então, você não vê, é muito raro você ver um pai acompanhar a mãe, sim, né? Nós somos muito cobradas pelos nossos filhos que ficaram. Eu tenho mais uma filha que hoje ela é mãe. sim. E eu achei que quando ela fosse mãe, ela ia entender um pouco da minha dor. Mas ela ainda não entendeu, sabe, a profundidade dessa dor. E na primeira oportunidade que ela tem, ela me cobra. Né? Ela fala assim: mãe, você não vive para você, você vive em função da busca pela Fabiana. É como se eu não existisse. E eu falo para ela: não, minha filha, não fala uma coisa dessa. Porque se fosse você, eu estaria do mesmo jeito. Sim. Mas a partir do momento em que eu me juntei a essas mulheres, 3 meses depois, eu fui aprendendo com elas. Essas mulheres, elas fazem parte da minha vida, da minha história. É a segunda família que Deus me deu. Sim. Esse trabalho, ele nasceu num momento de conflito entre eu e Deus. Eu já não aguentava mais ir a IMLs, aquele cheiro horrível de IML. E ir para a rua, passar a noites em claro, e um dia eu disse para o Senhor: Senhor, faz uma troca comigo. Leva-me e traz a minha filha. Porque a minha filha só tem 13 anos. E eu já me vinho bastante. E, Marcelo, eu falei com muita raiva, com muita revolta com Deus. Mas eu acredito que naquele momento Deus falou: eu nem vou ligar porque essa louca está dizendo. E eu dobrei novamente meu joelho no chão e eu pedi que Deus me mostrasse uma forma que eu pudesse esperar até a hora que ele achasse que eu estava preparada para encontrar minha filha, viva ou morta. E um dia uma colega de faculdade me ligou e me deu o telefone de uma entidade no Rio. Cadastrei minha filha. Passado 3 semanas que eu tinha cadastrado minha filha, eu fui chamada para participar da novela Explode Coração. Foi aí que eu conheci um grupo de mães que eram conhecidas como as mães da Cinelândia. E aí eu resolvi fazer a mesma coisa. E no dia 31 de março de 96, nasceu em São Paulo um movimento de mães denominado como as Mães da Sé. Por que as Mães da Sé? Porque eu escolhi a Praça da Sé porque nos anos 90 era na Praça da Sé que acontecia os grandes atos e reivindicações da sociedade civil. Sim. Grandes protestos eram na Praça da Sé que acontecia. E aí eu escolhi a Praça da Sé. As mães do Rio se reuniam nas escadarias da Cinelândia. E aí eu resolvi
para que nós nos encontrássemos nas escadarias da Catedral da Sé. Já se passaram 25 anos, já estamos quase chegando nos 26 anos de fundação. É uma luta diária, é uma luta constante, né? Porque as pessoas não param de desaparecer. Sim. Mas nesses 25 anos eu já cadastrei mais de 11 mil pessoas e tenho 5.312 pessoas encontradas. Então eu vejo em cada pessoa que eu consegui devolver para sua família, seja ele vivo, morto, que esteja preso, que foi encontrado. Esses dias eu estava conversando com uma mãe de Cuiabá, que nós encontramos o filho dela aqui na Zona Leste, na região de Guaianazes, né? E ele é dependente químico. E ela chorando, e eu falei para ela: mãe, vou falar uma coisa para a senhora, não estou querendo que a senhora pense que a sua dor é menor que a minha. Eu procuro pela minha filha há 26 anos. Eu daria tudo na minha vida para ir buscar a minha filha na Cracolândia todos os dias. Então, agradeça a Deus, porque o seu filho, a senhora falou com ele, e ele decidiu não voltar para casa. Eu falei para ela, o dependente químico, ele é doente. Sim. Mas para ele se cuidar, para ele se curar, ele precisa querer se cuidar. Ah, mas eu já internei ele 3 vezes, tive que internar ele à força. Eu falei: a senhora fez tudo errado. Essa vontade tem que partir dele. E ela disse para mim: como você consegue viver sem a sua filha e falar com tanta naturalidade? Eu disse para ela: eu aprendi a viver um dia de cada vez. E assim tem sido a minha vida. Tem sido uma luta diária, tentando de alguma forma mudar essa realidade, porque a gente se cruzou muitas vezes nas nossas reuniões. Sim. Da Secretaria de Direitos Humanos, quando você estava em Brasília. Você sabe das brigas que a gente teve, da nossa luta para mudar essa realidade. Sim. Mas o desaparecimento, ele continua sendo uma causa invisível aos olhos da sociedade e aos olhos das autoridades, né? Antes da gente começar a entrevista, você me perguntou do número de 40 mil crianças. Sim. Né? Esse número, ele foi constatado há 22 anos atrás, quando o Movimento Nacional de Direitos Humanos, em parceria com a Universidade Federal de Brasília, fizeram a primeira pesquisa no Brasil sobre desaparecimento de pessoas. E naquele ano, que foi em 1999, eles constataram 204 mil pessoas. E daquele total, 40 mil eram crianças e adolescentes. E aí eles chegaram a uma conclusão de que 15% daqueles 40 mil nunca mais retornariam para os seus lares. Nossa. Né? E aí os anos foram passando e não se teve mais nenhuma pesquisa aprofundada para falar com propriedade de quantas crianças desaparecem no Brasil hoje. O que é que nós temos? Nós temos o anuário, né, da pesquisa que tem feita nacionalmente todos os anos pelo Instituto de... Me fugiu a palavra agora. Tá. É o
trabalhos de segurança pública. Tá. Né? Por exemplo, em 2020, por conta da Covid, Certo. desapareceu no Brasil 62.587 pessoas. Ou seja, então, Ivanise, para pensar aqui que nós temos, porque o que você traz é o relato de uma mãe, mas é um relato de uma guerreira desse assunto, que transformou o seu luto permanente em luta com outras mães, né? Sim. E que você transformou toda essa dor, e que dói, e todas as vezes que eu vejo você, e eu falo pelo Brasil, eu choro, porque dói junto, mas não é a mesma dor. Né? Não pense vocês que estão nos assistindo que não tem como mensurar essa dor. Mexe com a gente porque nós somos filhos, nós somos pais, nós somos tios, né? Eu olho para minhas sobrinhas, eu olho para minha filha, eu olho para os filhos dos meus amigos, e nós precisamos, não é só olhar para os nossos, porque o que a Ivanise nos traz é dizer que neste país tão grande, tão rico, nossas crianças e adolescentes continuam sumindo, né? E outras mães vão se somando. E que várias mães, e eu confesso para você que eu estaria nesse grupo de pais e mães que o coração ia parar. Porque eu conheço as minhas fraquezas. Eu não teria toda essa força que você tem de lutar pela Fabiana, mas de lutar pelos Marcelos, pela Suelis, pelos Guilhermes, pelos Carlos, pelos Daniel, pelas Marias, pelas Aparecidas desse país. Porque você não luta só pela Fabiana. Hoje, a sua voz é pela Fabiana e por todas as crianças e adolescentes desaparecidas nesse país e que continua desaparecendo. E aí você traz agora para nós aí que corta o coração, porque quando a gente olha para os nossos orçamentos, seja ele municipal, estadual, federal, e que a gente não encontra no orçamento a criança desaparecida, que a gente não encontra a política pública para a criança desaparecida, dói. Né? A gente discute orçamento secreto, emendas para cá, emendas para lá, e a criança desaparecida. E aí você está nos trazendo aqui um dado que no ano de pandemia, mais grave da pandemia da Covid-19, que nós todos, a maioria de nós todos, porque a saúde saiu para trabalhar, né? E que foram os nossos heróis, né? Os bombeiros, os policiais, as profissões que não podem parar, mesmo com a Covid, elas estavam na linha de frente. Quem conseguiu fazer o home office, quem conseguiu, né, não trabalhar nesse período, né? Conseguiu se cuidar um pouco mais, mas mesmo assim, nós tínhamos uma parcela da sociedade em casa, no período mais grave da Covid. E aí você traz um dado importantíssimo, que mais de 60 mil pessoas desapareceram durante a Covid. Isso é grave, né, Ivanise? Só em São Paulo, Marcelo, em São Paulo foram 18.342 pessoas no estado de São Paulo. Isso são o que eles têm de registro, né? São de ocorrência. Mas e as pessoas que não fizeram o boletim de ocorrência, até por conta da pandemia, porque a maioria dos organismos que trabalham com desaparecimentos fecharam durante a pandemia. As delegacias de polícia não eram todos os dias que tinha delegados para fazer boletim de ocorrência. Eu lembro que no começo da pandemia eu atendi uma mãe que veio lá em Embu das Artes, e ela tinha uma filha adolescente desaparecida. Aí eu perguntei para ela: mãezinha, a senhora já foi no DHPP? Eu fui. E eles falaram que eles não estão atendendo por conta da pandemia. Ou seja, então, fechado. Assim, então, aí, no anuário de 2020,
pesquisa do Anuário de Segurança Pública, que esse número ele tem 15% a menos, porque o normal é 82 mil, 84 mil pessoas, né, por ano que desaparecem. Então, a gente não sabe até onde vai a veracidade dessas estatísticas. Né? Há 22 anos atrás era 200 mil. Agora fala-se de 62 mil. Será que realmente o número de pessoas diminuiu? Eu não acredito. Eu também não, até porque nós não tivemos nenhuma grande política pública nesses... Vamos pegar esse recorte de 25 anos de Mães da Sé, que é isso? Estou correto? Vamos pegar os 25 anos de Mães da Sé, que se formou uma organização forte, coesa, de luta e de apoio a outras mães, a outras famílias. Então, se pegar os 25 anos de Mães da Sé, um recorte histórico, nós não temos avanço, né? Nós temos alguns avanços e que nós temos que citar, como a lei da busca imediata, que aí eu quero, neste momento, né, do nosso podcast Eco Nós, dizer que toda a sociedade tem que defender a lei da busca imediata. Porque quando... Que ela existe, mas não é cumprida. Então aí é mais sério, Ivanise, porque olha só, a lei existe, mas não é cumprida. Então nós temos um desrespeito à lei. Ué, como? Então o profissional que desrespeita, e eu não estou aqui pregando caças às bruxas ou perseguição, mas ele tem que ser responsabilizado, porque ele não está no princípio da legalidade. Ou seja, um servidor público da segurança pública, ele tem que seguir o artigo 37 da Constituição Federal. É o que a lei permite. E a lei diz que quando uma criança desaparece, imediatamente, não é 24 horas, 48, 60, uma semana, ai, tá com o namoradinho, tá com a namoradinha, esquece isso. Tem que ser feito o registro desta ocorrência, né? A rede precisa estar preparada para acolher essa família nesse momento, né? A Ivanise trouxe aqui que há 26 anos foi ela e Deus. Ela, o amor pela filha, a coragem dela, né, em largar tudo e sair procurando, né? E eu imagino, não imagino também nada, porque é impossível imaginar, Ivanise, isso. Né? Eu falo, eu imagino, mas é impossível imaginar isso. É só quem sentiu e sente essa dor. E aí nós estamos falando agora, século XXI, ano chegando, né? Ao final do ano de 2021, um ano muito duro, o segundo ano de pandemia, e que nós temos tecnologias. Né? Aí eu me pergunto, usa-se a tecnologia para tudo. Por que no país tão rico, tão grande como o nosso, né, e ainda com estruturas organizadas, né, numa democracia que ainda vivemos e que continuaremos a viver, não usa-se a tecnologia para buscar as pessoas que desapareceram, ou mais do que isso, para dizer por que elas desaparecem. Porque nós temos que dar essa resposta. A sociedade brasileira tem que clamar por essa resposta. Por mães como a Ivanise, que luta há 26 anos. E eu sei que você tem relato de outras mães que ficaram sozinhas, né? Sem até a sua própria rede familiar, na busca pelo seu filho ou filha. Né? Então assim, Ivanise, o que falta? Eu queria que com a sua experiência, que para mim, e você é a maior liderança deste país nesse tema. As universidades têm que te ouvir, o poder público tem que te ouvir, o Ministério Público tem que te ouvir, porque você fala não só pela Ivanise e pela Fabiana, você fala por milhares de mães brasileiras que estão na mesma situação e que muitas ainda até desamparadas. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho assim, por que não cumpre a lei? E o que falta? O que nós temos que... O que tem que acontecer nesse país, Ivanise, para ter política pública? E eu não quero desejar, pelo amor de Deus, gente, mas eu vou aqui pedir uma licença poética, nesse momento,
Será que tem que desaparecer um filho de deputado, de senador, de ministro, de presidente da República, para que possamos olhar para as crianças e pessoas desaparecidas nesse país? Eu não sei mais o que falta. É com você, Ivanilza. Olha, querido, o Estado de São Paulo, ele já foi processado por 2 vezes. Ele foi processado, o Estado e o município, de uma só vez. Quem entrou com essa ação foi o doutor Eduardo Dias, você conhece. Sim, doutor. Um querido, assim como você, é um profundo defensor, é um defensor nato dos direitos da criança e do adolescente. Eu fui enrolada como testemunha nesse processo em 2017, né? E o Estado e o município foi processado por falta de políticas públicas às famílias de crianças e adolescentes desaparecidos. Pela falta do cumprimento do artigo 87, se eu não me engano, inciso 4 do ECA, né? Então, o doutor Eduardo foi bem preciso nesse artigo aí. E o Estado e o município foram condenados, porém, eles, com uma briga contra o Estado e contra o município, é briga de cachorro grande. Você sabe disso, né? E eles se aproveitam de uma lei para recorrer, para não pagar, né? Na época eles foram condenados no prazo de 3 meses, criar políticas públicas para ter amparo às famílias de crianças e adolescentes e ainda pagar uma indenização de 2 milhões de reais a ser depositado no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. E eles entraram com recurso. E essa briga continua rolando. Sim. E em 2016, ou 2018, doutora Eliana Vendramini, que é a coordenadora do PLID, que é uma defensora, assim, é a maior parceira que nós temos na luta pelo desaparecimento de pessoas, não é só de crianças, mas de pessoas. Em 2014, a doutora Eliana descobriu 3 mil boletins de ocorrência duplicados, ou seja, 3 mil boletins de ocorrência de pessoas que estavam desaparecidas, porém, as mesmas pessoas tinham um boletim de ocorrência de morte, que tinham morrido e sido enterradas como indigentes. E elas não foram, apesar de serem identificadas, os familiares não foram informados. Então nós estamos falando de uma coisa ainda mais grave do Estado. Mais grave. Olha só. É o que a doutora fala de redesaparecimento. E ela também entrou com uma ação contra o Estado para que essas famílias fossem indenizadas. Ela ganhou em primeira instância, entendeu? Aí o juiz, eles entraram com recurso, agora já está no Supremo em Brasília. Então, o desaparecimento de pessoas no Brasil, ele é uma causa invisível. Criança desaparecida, a Constituição Federal, lá no seu artigo 227, ela é bem clara quando ela diz que a criança e o adolescente, ela é de responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Sim. Porém, quando acontece o fenômeno do desaparecimento, é como se a responsabilidade fosse só da família. Porque o Estado, ele é ausente, ele é negligente e ele é omisso. E a gente tem que lidar com a negligência do Estado. Sim. Eu tenho feito tudo que está no meu alcance. Agora, não sei se você conhece a Lei 12.813, que é a lei de busca, que é a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Essa lei, ela foi
sancionada no dia 16 de março de 2019. Sim. E só agora, este ano, no dia 10 de fevereiro de 2021, foi assinado um decreto pelo presidente da República para que fosse criado um comitê para que seja realmente legitimada essa lei, né? Então, esse comitê ele já foi formado, né, por representantes do Ministério Público, do Ministério da Justiça, do Ministério da Segurança Pública, do Ministério da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, conselheiros. Ele é composto por 17 membros. Tá. Conselheiros tutelares. Eu tive o prazer de participar de um GT com algumas meninas lá do Ministério da Mulher, e a representante dos conselheiros tutelares, que ela é de Cuiabá. De Cuiabá não, ela é do Mato Grosso, de Campo Grande. Uma querida chorou horrores, que eu tenho mania de chorar fazer os outros chorar. Então, assim, É a Vânia, Mato Grosso, a querida Vânia. Não é a Vânia. Não é a Vânia? Do comitê. É Tá. uma outra conselheira. A Perfeito. Vânia é nossa irmã, amiga de fé, mas ela é uma outra querida, que a gente tem feito um trabalho ao longo desses 25 anos com uma parceria muito boa com os conselheiros tutelares, com os conselheiros de direitos, porque eu não tenho, eu não sou delegada, eu não tenho nenhuma formação, a minha única formação é procurar a pessoa desaparecida. Então, se eu encontro uma criança em outro estado, eu vou recorrer a quem? Conselho tutelar. Perfeito. Porque é ele que tem a prerrogativa de ir lá verificar a denúncia, saber se a denúncia é procedente, se for pegar a criança, levar para o abrigo, e lá despachar com o juiz. O juiz vai autorizar para que ele devolva aquela criança para a sua família, seja no IAPOC ou no Chuí. É o conselheiro tutelar que tem que ir lá e devolver a criança para o pai. Então, graças a Deus, nós não fazemos nada sozinhos. Mas eu estou acreditando que esse comitê, porque ele é formado por pessoas comprometidas Sim. com a causa, nós somos ouvidos por várias autoridades que compõem esse comitê, até para que nós dessemos a nossa opinião, o que nós achamos que pode mudar para facilitar essa busca. Qual é a sua opinião? O que a senhora faria para que a gente possa mudar essa realidade? Então, eu estou otimista em relação a esse comitê. Perfeito. Porque ele é formado por pessoas, por mães, a mãe que representa esse comitê é a Jovita Belfort, e ela é superintendente do Departamento de Desaparecidos e Direitos Humanos da Prefeitura do Rio de Janeiro. Sim. Então, ela faz um trabalho fantástico. Então, são pessoas que têm comprometimento e que, de alguma forma, estão envolvidas com a causa. Sim. Então, vamos pensar que as coisas vão começar a mudar, né? Agora, quando não sabemos se isso é um jogo político, Tá. né? Sim. Porque isso também, porque as eleições estão aí no próximo ano. Sim. Deus queira que quando esse governo acabar e entrar o próximo governo, que esse comitê ele dê continuidade e que as coisas andem, porque se não andar, eu vou ser a primeira. Eu não tenho medo de falar, Sim. porque eu não tenho vínculo com nenhum deles. Perfeito.
entendeu? Eu tenho respeito, eu tenho admiração, eu não tenho nenhum problema. Mas se eu tiver que falar, eles não vão fazer nada, eu vou falar, porque eu como mãe, eu posso falar. Eu como representante de mais de 6 mil mães que ainda estão procurando os seus filhos, eu posso falar. Sim. Entendeu? E é por tem isso que nós falar. estamos aqui. E tem que falar, né, Ivanise? Tem que falar. Temos que falar. Porque o que acontece? Assim, esse tema, eu sempre publico no meu Instagram, né, no Facebook, dicas para os pais, né, nos grandes eventos, no dia a dia, né, o olhar dos pais, tem várias dicas, eu publico também, né, esses dias eu publiquei, sem dados não há políticas públicas, só que sem políticas públicas de desaparecimento também não há dados. Então, não é verdade? Então eu tenho sempre, só que é pouco, e eu acho que nós todos estamos trabalhando pouco com essa pauta. Então, nesse primeiro podcast que eu estou iniciando uma nova fase, para que nós possamos conversar mesmo, como nós estamos conversando aqui com a Ivanisa, né? É com nós mesmo, é com nós da periferia, é com nós das mães da Sé, é com nós daquele que está sofrendo, aquele que sofre no dia a dia. E aí nós precisamos dar luz sobre os temas. Né? Por quê? Porque a Rede Globo vai falar só lá na Semana do Desaparecimento. A Rede Record vai procurar a Ivanisa na Semana do Desaparecimento. A Rede Cultura também. A Bandeirantes, o UOL, a Globo.com. Depois disso, gente, continua desaparecendo crianças e adolescentes. Então, calma aí. Não pode ser só, né, Ivanisa? Falar que, com as nossas mães, né, que nós somos assim... a última opção de pauta. Quando cai alguma pauta na redação de um jornal, vamos ligar para as mães da Sé, para ver se tem algum caso novo, se aconteceu algum fato novo, para a gente gravar. Às vezes eles ligam 8, 9 horas da noite para gravar no dia seguinte. Então, as mães às vezes reclamam, mas a gente não faz gravação. Eu falo, amada, nós já fomos, não somos mais. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar, Marcelo, você como defensor nato da criança e do adolescente, vive na defensoria da criança e do adolescente, é a gente trabalhar a prevenção. Nós fizemos um trabalho fantástico nas escolas, dando palestras nas escolas, e aí chegou a pandemia. Não tivemos mais nenhum projeto para a gente fazer as palestras nas escolas que davam um resultado muito bom, porque se a criança sabe o perigo que ela corre, ela não desaparece. Ela vai se proteger. Nós precisamos então, olha só, atenção Brasil, nós precisamos então, está aqui a Ivanise, que tem experiência, né, e que também tem trabalhado nas Mães da Sé a prevenção. Então, quer dizer, pai e mãe que está assistindo esse podcast, tio, avó, avô, conselheiros e conselheiras tutelares, os conselheiros dos direitos. E para os conselheiros dos direitos eu tenho aqui uma dica de ouro. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que a Ivanise traz agora é a prevenção, conversar com a criança, mostrar para ela o perigo, ensinar para ela, é um caminho. A minha neta tem 2 anos e 9 meses. Se você perguntar para ela como você chama, ela fala Eva Espedião Santos. Como chama sua mãe? Ela fala Magna. Como chama o seu pai? Ela fala Bruno. Aonde você quem é a sua avó? A mãe da Sé. A mãe da Sé. Eu duvido ela se perder. Eu duvido ela se perder. Porque se ela se perder num shopping center, ela se perder em qualquer lugar, ela vai ser achada rapidinho, porque ela já está sendo ensinada desde que ela começou a falar, sabe? E ela fala mais, eu digo que ela fala mais do velho do Rio, que ela se empolga, entendeu? Mas é importante que a criança saiba do perigo que ela corre. Marcelo, a gente chegou a dar palestra para 900 crianças em um só
dia Que na lindo, que numa lindo. escola. E depois, quem dava as palestras não eram qualquer pessoa, Sim. era um psicólogo e um assistente social. Perfeito. A palestra para a criança, ela era ministrada de uma forma mais lúdica e mais interativa, para que a criança ela entendesse, absorvesse bem aquela informação que estava sendo para ela, e ainda nós distribuíamos uma cartilha, onde foi criado um personagem. Que Esse lindo. personagem ela podia levar para casa, pintar um bonequinho, e às vezes assim, e uma semana depois a gente pedia para que a direção da escola ou a coordenadora pedagógica nos desse um feedback do que a palestra impactou as crianças. Muitas vezes as escolas pediam que nós voltássemos lá para dar palestra para os pais. Sim. Então, se você pode trabalhar a prevenção, vamos trabalhar a prevenção. Vamos, sabe? Porque depois que o mal acontece, o sofrimento que eu passo há 26 anos, eu não desejo que nenhuma mãe, nenhum pai passe por um segundo. São 26 anos, não são 26 horas ou 26 Não dias, né? existe. São 26 anos com a mesma lutando, mas com a mesma esperança, a mesma garra. Ivanise, e o Natal destas mães? Olha, o Natal, nós não temos Natal, né? Faz 26 anos que eu não sei o que é Natal. Eu lembro que o Natal de 95 eu nem vi passar. O de 96 eu não comemoro Natal, porque são datas, Marcelo, que mexem muito com o nosso emocional, né? É o Natal, minha filha faz aniversário dia 9 de janeiro, ela faz 40 anos, dia 9 de janeiro, Dia das Mães, né? São datas assim que mexem muito. Só que o Natal é a data que parece que dói mais. Porque o comércio lembra, né? O comércio faz todo o seu, toda a sua publicidade, Sim. né? Os outros filhos também lembram, né? E nós como pais, nos dando presente, eu só tenho a minha filha, a sua. Foi o que restou da minha família. Tá. Porque o pai, porque quando você perde um filho, você tem uma série de perdas consequentes. 7 anos depois do desaparecimento da Fabiana, o pai foi embora. Foi embora, entendeu? Como se a filha fosse só minha. Sim. Como se a dor fosse só minha. Então, existe aquela pessoa que enfrenta um problema e existe aquela que foge do problema. Ele fugiu. Aí depois ele se aposentou, voltou para a nossa terra. Ele inclusive já faleceu, entendeu? Mas só restou eu e minha filha. Sim. Então nós vivemos uma para a outra. Mas, às vezes ela me cobra. Ela vai viajar hoje à noite. Só que eu não vou. Mãe, você está deixando de curtir a sua neta. Eu falei para ela, você como mãe, respeite a minha dor. Sim. Então, o Natal é a pior data para nós. Sabe por quê? A gente alimenta uma expectativa de que no próximo Natal a gente vai comemorar com o nosso filho. E aí chega o próximo Natal e ele não está conosco. E o tempo passa muito rápido. Já se passaram o dobro da idade que a minha filha tinha quando ela desapareceu. Sim. Ela desapareceu com 13 anos. Amanhã fazem 26 anos que ela saiu para voltar dali a 20 minutos. E como se alguém tivesse abduzido, porque não é possível, é inexplicável como que alguém desaparece tão perto de casa e não ter sido vista por ninguém. Por ninguém.
Então, eu não desejo isso para ninguém, para ninguém. Mas eu estou aqui para desejar Feliz Natal para todas as mães que estão com seus filhos, para todos os pais, que não se cansem de dizer quantas vezes for necessário: eu te amo, você é importante para mim, você é um presente de Deus. Porque a pior dor do mundo, Marcelo, é você levantar todos os dias e perguntar para Deus: Senhor, até quando eu vou conseguir viver sem a minha filha? Senhor, se a minha filha está viva, por que ninguém nunca viu? Se ela está morta, cadê o... Então, é a esperança que move o seu viver, né, Ivanise? A esperança que do Natal. A cena, a chama da esperança de um reencontro único, mesmo sem saber o dia e a hora que ele possa acontecer. Não, para mim não importa a circunstância que a minha filha seja encontrada, seja na Cracolândia, seja no presídio, seja no prostíbulo. Para mim o que importa é ter a minha filha de volta. O resto, depois a gente acerta. Agora, o que tem me matado aos pouquinhos é não saber o que aconteceu. Mas eu quero te agradecer pelo carinho, pela parceria desses anos, por você ter abraçado a nossa causa e ter defendido com unhas e dentes durante o tempo que você ficou lá em Brasília, na Secretaria de Direitos Humanos, e continua falando sobre a nossa causa, porque eu tenho te acompanhado nas redes sociais. E fico muito feliz quando eu vejo você defendendo a nossa causa. Essa causa, e eu quero começar, né, esse programa, que é um programa de conversa, que nós vamos conversar sobre direitos da criança, sobre o terceiro setor, sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, sobre direitos humanos. E eu não podia começar se não fosse com você, né? Esse depoimento que dói tanto, né? Eu já estou torcendo aqui ao lenço de tanto chorar, porque é muito forte isso. Não é, gente, não é sensacionalismo, não é brincadeira, não é sentir a dor, né? O que está precisando no mundo é um pouquinho mais de empatia. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Nós não vivemos numa ilha, numa bolha, o que importa é a minha família. Eu já tive vários momentos com a Ivanise, em vários momentos, e ela nunca desviou 1 centímetro do que ela acredita. Ela nunca deixou de ter esperança 1 centímetro, 1 milímetro ou 1 minuto sequer. Ela nunca fraquejou dessa luta com tantas outras mulheres. E aí eu quero que você que está nos ouvindo, nesse novo momento, que vai ter outros episódios desse podcast e que vai ter o ECA comentado, né, para que você possa ouvir no Spotify, no YouTube, nas plataformas aí, né? Eu quero te pedir, você, conselheiro tutelar, que me segue, que acompanha o trabalho, que gosta das aulas pelo Brasil, que em todas as aulas, Ivanise, eu tenho um compromisso, que eu nunca te falei, mas em todas as aulas que eu ministro sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, para os conselheiros tutelares, para os conselheiros de direitos, para o terceiro setor, eu falo do desaparecimento de crianças e adolescentes. Eu mostro a lei da busca imediata, porque nós precisamos ganhar mentes e coração. Não dá mais, é inaceitável que crianças continuem desaparecendo. E aí, eu não quero comparar uma violação com outra, porque quem sou eu para isso? Mas nós precisamos, não dá para todo mundo, sabe assim, e é uma luta que eu também participo, que eu defendo, mas não dá para a gente chegar no 18 de maio
colocar o girassol, ir para a rua, gritar contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes e não se importar que essas mesmas crianças estão desaparecendo. Não dá. Que esse é um dos fatores que envolve o desaparecimento de crianças. Como o trabalho infantil. Crianças que são vítimas de abuso sexual seguido de morte, tráfico de criança, adoção ilegal, tráfico de órgão, entendeu? Tudo isso envolve o desaparecimento de uma criança. Então, nós, como defensores, não podemos nos calar. Nós temos que nos juntarmos. Esses dias eu estava participando de uma reunião onde tinha vários defensores de direitos humanos. E eu falei que eu acho que o Brasil é o país que mais tem entidades defensoras de direitos humanos. Mas existe uma individualidade muito grande, porque o desaparecimento, na minha concepção, ele é uma das maiores violações de direitos humanos, porque tiraram de nós o direito de criar os nossos filhos. Né? Eu tinha um sonho da minha filha estudar, fazer uma faculdade, casar, me dar netos, e a minha vida parou no dia 23 de dezembro de 95. Então, enquanto a sociedade, enquanto os defensores de direitos humanos não fazer uma reflexão que o desaparecimento de crianças no Brasil não é um problema isolado, as coisas não vão mudar. É isso. Não é um problema só da Ivanise e da Mães da Sé. Não. É um problema da sociedade brasileira. Sim. É um problema de todos nós. É um problema do povo brasileiro e que nós precisamos de solução. E aqui Ivanise já trouxe. Uma questão é a prevenção. Conversar com os filhos, com as filhas, né? Ensinar nesse momento que as crianças estão mais próximas da tecnologia, né? Tem estudos aí. Criança de 2, 3 anos já domina os smartphones da vida, mas elas precisam também do cuidado, do olhar, da prevenção, né? E dar a ela o direito da sua convivência familiar e comunitária, que essas crianças e adolescentes foram tiradas, né? Estão tolhindo esse direito quando essa criança desaparece e o Estado brasileiro continua dormindo, né? Continua dormindo para esse tema. A criança desaparecida, ela já é invisível, a pauta é invisível. Eu já vi piadinha com isso, viu, Ivanise? A criança desapareceu, já desapareceu até junto à pauta. Não, nós não vamos nos calar, né? O depoimento da Ivanise é para não nos calar. É para que nós possamos ganhar mentes e corações para essa pauta, para que nós possamos incomodar, seja quem for que tiver. No Brasil a gente fala, quem está com a caneta, não interessa quem esteja com a caneta. Tem que olhar para as crianças e adolescentes desaparecidos, para essas famílias. Tem que ter política pública, tem que ter política de segurança para investigar rápido. Tem que ter um alerta nesse país, né? Eu sempre uso o exemplo da onde eu estou, dando aula, ministrando o curso para conselheiros tutelares, conselheiros dos direitos ou para o terceiro setor. Eu falo, se uma criança desaparecer agora aqui do seu município, em tantos minutos, em tantas horas ou em um dia, ela já está numa fronteira seca, né? Porque ninguém vai olhar, porque nós não estamos cuidando, porque ela desapareceu e está tudo bem, né? E aí, se você pegar aqui, nós estamos falando da cidade de São Paulo, né? Quantas horas da cidade de São Paulo chega na fronteira do Paraguai? É o tempo de nem ter registrado o boletim de ocorrência, porque as forças de segurança pública ainda se pautam na ilegalidade. Porque quando um agente público deixa de registrar a ocorrência de um desaparecimento de criança, ele está agindo na ilegalidade, porque a lei diz, ele está prevaricando, porque a lei diz que ele precisa registrar e avisar portos, aeroportos, rodoviárias. Isso não tem sido feito. Então, com o depoimento no nosso primeiro episódio do É Com Nós, porque é com nós, não dá para esperar mais com os outros.
né? Quando eu pensei esse podcast, né? E quero já aqui agradecer que vai ser nosso grande parceiro. Procura aí já no seu Instagram, Marketing Animado. É esse parceiro que vai dar vida a esse podcast, Marketing Animado. Já vai lá, quem está nos assistindo, já põe para seguir. Põe agora para seguir. Marketing Animado. Quando eu trouxe esse projeto para o querido Guilherme, né, eu falei, é com nós, com o povo. É com nós quem está lá no território. É com nós que vamos mudar a realidade desse Brasil. É com nós. Então, todo mundo que quer se juntar, é com nós. E aí, concluindo esse primeiro episódio, que eu estou aqui com o coração apertado, porque todas as vezes que eu ouço a Ivanise, eu saio pensando um monte de coisa, eu saio querendo ter um monte de ideia, eu saio querendo gritar, sabe, Ivanise, quando eu te ouço? Porque não dá mais. E porque eu olho para minha filha que tem 13 anos. A minha filha tem 13 anos. Eu não me vejo. Daqui 26 anos eu já tinha morrido. Porque eu não teria a força que você tem. E você que está nos assistindo esse episódio, essa dor tem que transformar em luta. E eu quero convocar conselheiros tutelares, conselheiros dos direitos. E conselheiros dos direitos tem que pôr na pauta do CMDCA, tem que pôr dinheiro do fundo, tem que parar com isso, tem que discutir, tem que ter diagnóstico. Não dá mais. O ECA vai completar 32 anos no próximo dia 13 de julho de 2022. Não dá mais para brincar de sistema de garantias de direitos. Vamos ser sérios, gente. Vamos começar a discutir esse sistema. Põe na mesa do conselho. Quantas crianças têm desaparecidas no município? Vamos pôr dinheiro para as universidades estudar. Vamos pôr dinheiro para os pesquisadores. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais para um país tão rico e a gente tem que ficar sofrendo porque as crianças continuam desaparecendo todos os dias. E eu quero, então, minha querida amiga Ivanise, e eu saio daqui assim, ó, cheio de ideias. Eu quero sair gritando, não dá mais para as crianças continuar desaparecendo. E aí eu quero que você fale para todos nós. Quando é o próximo encontro lá em 2022? Você que é de São Paulo, da Grande São Paulo, e se é do Brasil também, que quer conhecer essas mães, que quer ouvir estas mães, né? Eu quero... Qual é o próximo encontro no ano de 2022? Né? Quem assistir depois esse episódio, pode entrar em contato nas redes sociais com as Mães da Sé, porque domingo sim, domingo não, elas estão lá na escadaria protestando e dizendo, nos ouçam, nós queremos os nossos filhos, eu não quero dinheiro, eu não quero nada do outro, eu só quero o direito de ter o meu filho de volta. É isso que essas mães clamam, é isso que essas mães pedem, é por isso que essas mães, com muita fé, independente da religião de cada uma, mas com muita fé, elas estão de pé, buscando os seus filhos. E eu quero então, para você, me fala um pouquinho, Ivanise, como entrar em contato com as Mães da Sé e quando é o nosso próximo encontro. E eu quero, no próximo encontro de 2022, eu vou lá te dar um abraço. Próximo encontro vai ser dia 11 de janeiro, a partir das 10 horas. Você é nosso convidado e quero convidar o seu público para estar lá nos prestigiando, nos felicitando com um feliz 2022. E o nosso contato é o 011 3337 3331 ou 011 998 26 3991. Tem o nosso site que tem todas as informações que as pessoas precisam, que é o mãesdacé.org.br. Olha lá, então anotem, dia 11, né, vai estar passando aqui, ó, coisa chique, marketing animado, viu? Aproveita, guarda esse nome, né? Guarda esse nome. Vai estar passando aqui os telefones, né? Coisa chique de TV assim, ó. E dia 11 de janeiro de 2022, às 10 da manhã, na Praça da Sé, na escadaria da Praça da Sé, do metrô Sé, no centro de São Paulo. Que você que é da Grande São Paulo, ou você que é de qualquer lugar do Brasil, e precisamos nos somar a essa luta, bora, é com nós. 11 de
de janeiro, às 10 horas da manhã, domingo, na Praça da Sé. Eu vou estar lá e quero te encontrar. Ivaniza, eu não sei nem o que te dizer no encerramento agora. Eu quero que você deixe a mensagem final, porque eu já estou chorando, eu já não tenho mais nem o que falar. Meu coração já está aqui explodindo, né? Eu quero só dizer que eu estarei sempre, enquanto eu tiver fôlego, vida, eu vou estar sempre com vocês nesta luta. E eu quero que você encerre o nosso primeiro É Com Nós. Olha, eu quero agradecer pelo convite, dizer que eu, ao longo desses anos que nós militamos nessa causa, eu aprendi a te amar como amigo, como companheiro, aprendi a te respeitar, a te admirar. Que Deus te conserve com esse coração cheio de amor pelas nossas crianças. Morro de orgulho, #orgulho de você. Que Deus te abençoe infinitamente. Um Feliz Natal para você, para sua família, para sua filhota linda, para sua mulher. Mande um abraço para ela. E um Feliz Natal para todos os seus ouvintes, para todos os seus amigos, patrocinadores. Que 2022 seja um ano de bênção, de glórias, de vitórias para as nossas vidas, porque os últimos 2 anos têm sido 2 anos de muita luta, né? De muita perda, de milhares de pessoas que perderam pais, mães, mas os enterraram, né? Agora, eu creio que em 2022, como diz a palavra de Deus, que a obra da segunda casa será maior que a da primeira. E eu te desejo, quero te dar esse abraço bem apertado no dia 11, lá na Praça da Sé. E mais uma vez, obrigada pelo carinho de sempre. Estou muito feliz pelo convite. Estou à sua disposição. Muito obrigado, querida Ivaniza. Então, concluímos aqui o nosso primeiro É Com Nós. Eu já não tenho mais nem o que falar, que eu estou com o coração apertadinho. Mas nós não vamos nos calar. Nós vamos continuar lutando. Grande beijo no seu coração. Até o próximo episódio. É Com Nós!